para a gente gravar essa reunião. Aqueles que não puderam participar nesse momento terão a oportunidade de assistir logo após no nosso site, né? Lá na página principal do site do colégio. Então, vamos lá. Qual foi a intenção, o intuito desta reunião? É para falarmos sobre as provas, né? Dessa necessidade da aplicação de provas no ensino fundamental, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E a nossa preocupação maior é com o primeiro ano, né? O processo de alfabetização. Então, nós temos que ter bastante cuidado nesse período, né? Com essa exigência que a subsecretaria fez de que tivéssemos avaliações. E para não preocuparmos as famílias, não vamos dizer provas, vamos dizer uma atividade avaliativa, uma atividade que será da mesma forma como as demais, né? Que já estão fazendo com o apoio da família, só que desta vez vão entregar aqui na escola. Então, essas atividades avaliativas acontecerão na próxima semana, a partir do dia 25 de maio, né? Nós vamos iniciar com a prova de ciências. Então, conversar com as crianças, explicar que é uma atividade que a tia Rebeca preparou com todo carinho, que a tia Júlia preparou com todo carinho, que a tia Joyce preparou com todo carinho, e que não precisam ter a preocupação daquela pressão de uma prova. Por quê? As professoras vão fazer essa leitura, né, prévia. Então, na semana que vem, nós não teremos lives de aulas normais, nós teremos apenas uma orientação que as professoras farão no momento da prova, certo? Então, não vamos passar para a criança que aquela pressão de que tem que fazer aquela prova e tal. É um teste que nós vamos fazer com elas, né? Um teste para as famílias, para a gente perceber onde chegamos, o que nós conquistamos, né? Então, eu peço que todos leiam com carinho após a leitura da professora, né, que será na semana que vem, e aí continuem fazendo atividade no período vespertino, certo? Eu vou passar aqui, compartilhar com vocês o cronograma de provas, que também estará disponível, né, lá no nosso site, a metodologia. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Abaixa um pouquinho. Posso só interromper um minutinho? Sim, professor, por favor, enquanto eu procuro aqui. Tá, eu não sei se a tia Joyce também ia falar alguma coisa, mas eu só pediria para todas as mamães, eu sei que nós estamos nesse período agora, todos nós aprendendo um pouco, né? Mas eu gostaria de pedir para todas as mamães, se fosse possível, colocar o microfone mudo nesse primeiro momento, porque nós estamos fazendo só uma divulgação, primeiro, como que será o nosso processo, depois nós vamos abrir para quaisquer pergunta que vocês queiram fazer, não só das provas, mas qualquer outra situação. Eu estou aqui exatamente para isso, né? Estou deixando essa parte técnica aí com a tia Nádia, mas depois nós vamos responder algumas dúvidas, algumas situações que, porventura, vocês, de alguma maneira, estão sentindo alguma dificuldade. Nós estamos aqui para poder estar orientando. E depois que a tia Nádia terminar a explanação dela, eu vou falar um pouquinho também sobre por que nós estamos fazendo esse tipo de procedimento e depois abrir para as mamães para a gente poder estar conversando, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, para a realização dessa atividade. Antes da live explicativa da prova, o aluno deverá imprimir a avaliação ou retirar a mesma no colégio. Então, ela vai estar disponível lá no site e é ideal que a família venha buscar aqui ou imprima em casa, certo? Preencher o cabeçalho. De suma importância isso, tá? O nome da criança. Porque quando a gente receber, nós já vamos realizar a correção e lançar no site. As avaliações deverão ser entregues no colégio no dia 2 de junho, no período das 10 às 15 horas, que é o período que a gente está trabalhando aqui. Então, pode ser entregue lá na recepção, mas podem me chamar
que eu prefiro receber pessoalmente. Aí já vou dar baixa, né, lá na frequência que a família já entregou a prova da criança. As provas, tá, gente? Então, podem realizar no decorrer da semana, façam todas as atividades e me entregam somente no dia 2, todas as provinhas juntas. E a família que não conseguir entregar no colégio, poderá encaminhar por e-mail, tá? Então, nós criamos um e-mail para o envio dessas atividades. Qual é o endereço? Esse daí, olha, provas.pxsflamboyant@gmail.com. No assunto do e-mail, deve conter apenas o nome do aluno, a turma e a matéria. Ou seja, Enzo, primeiro ano, ciências, somente, tá? E envia. Como é que vai ser feito isso? O pai vai baixar, o aluno vai responder, aí pode escanear em casa, pode fotografar, mandar pelo WhatsApp do colégio ou pelo e-mail, tá? Então, esse aí... Tia Nádia, senhor? posso falar um minutinho agora? Sim, por favor. Então, mamães, a tia Nádia colocou aí, claro que um resumo rápido de como vai ser o procedimento das nossas provas, né? Acho que na sequência ela vai mostrar até o calendário para vocês, né? Mas nós tivemos o cuidado do que a Nádia apresentou para vocês agora, esses 4 itens, nós gravamos um videozinho que a tia Nádia vai passar na sequência, dependendo do desenrolar da nossa reunião, se porventura ficar muito longa, nós vamos passar o vídeo no final ou deixar à disposição o vídeo explicativo de todos esses itens que a Nádia acabou de colocar, gravado lá no nosso site, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Mas, basicamente, é o que a tia Nádia colocou. Então, primeiro, nós vamos fazer uma avaliação. Nós temos que denominar essa avaliação, nós denominamos de prova. Essa prova vai ficar à disposição de vocês a partir da próxima semana. Essa prova vocês poderão buscar na escola ou imprimir em casa, fazer em casa em vários formatos, que no videozinho nós vamos colocar para vocês os formatos que vocês podem fazer, e fazer a entrega de todas essas provas no dia 2 de junho. Né? Ou seja, nós vamos fazer a prova, então, do dia 25, se eu não me engano, até o dia 29, e essas provas podem ser mandadas até dia 2 de junho, ou trazendo aqui na escola, ou enviando via e-mail, né? Então, as nossas provas, quando nós estamos aqui no sistema presencial, nós temos as componentes de nota. Então, essa prova vai ser mais uma componente de nota. A nota dos seus filhos, elas vão ser uma série de notas que nós vamos desenvolver à distância, algumas, basicamente os exercícios que vocês estão fazendo e deixando em casa para depois, quando nós retornarmos, nós fazemos uma avaliação desse exercício, também avalia uma nota, e essa prova vai ser a nossa segunda grande componente. Essa nota nós já vamos ter aqui na escola, ou seja, então já é uma nota que já vai estar na escola, nós já vamos corrigir, nós já vamos pontuar no programa, para quando nós retornarmos, nós verificarmos se nós vamos ter outras componentes ou não. Então, a princípio, é um projeto, pedimos o apoio, sabemos da dificuldade, sabemos da distância, mas nós vamos aplicar essa avaliação com a ajuda do papai, da mamãe, na tentativa de nós já desenvolvermos essa componente. Ok? Tia Nádia, pode continuar. Então, vamos lá. Como eu disse, o cronograma dessas provas estão aqui, vou compartilhar com vocês, que também vai estar disponível no site. Tem a data e já os conteúdos também a ser trabalhados. Então, foi tudo isso que a tia Rebeca, tia Joyce e a tia Júlia trabalharam no decorrer desse período, né, que tivemos afastado aqui do colégio. Então, todas as atividades trabalhadas estão disponíveis neste cronograma, tá? Os que foram em folhas, as atividades do caderno, dos livros, estão todas bem explicadinhas aí. Claro que eu não vou ler tudo isso aqui agora, tá? Mas vai estar disponível lá na página de regime especial de aulas não presenciais. Da mesma forma que nós temos lá
as provas e as demais atividades, certo? Vamos lá, só mais um pouquinho. Como vai ser essa prova? Então, para os alunos novatos, né, que não tiveram a oportunidade de realizar nenhuma prova conosco, vou mostrar o modelo, mas para quem já estuda aqui, é a mesma metodologia que a gente utiliza em sala de aula, né? São atividades com pequenos textos, né? Essa é uma prova de ciência, inclusive essa aqui foi a prova do primeiro bimestre, né? Então, nós teremos avaliações com 10 questões. Então, tem questões de marcar X, tem questões com VOF e tem as discursivas, né? Que as crianças vão ter que produzir a resposta. Como é que vai ser feito? Como eu disse no início, a professora vai gerar um link, vai realizar a leitura dessa avaliação, tá? Algumas atividades, talvez a primeira vai dar para ela fazer junto, e depois ela vai dar continuidade na leitura e as crianças vão fazendo sozinhos. Qual é a ideia nossa? Fazer com que a família faça de acordo com o que a professora faz em sala. Leitura. Como a criança ainda não tem o hábito de realizar a leitura sozinha, então ela necessita desse momento da leitura da família, né, para que ela interprete. Inclusive, na hora que ela falar o seguinte, na leitura lá, faça a correspondência dos membros com as partes do corpo. Cabeça, 1, tronco, 2, membros, 3. Aí, quando a mamãe estiver lendo lá pescoço, tórax e abdômen, e a criança já falar, mamãe, isso aí faz parte do tronco. Então, já peça para a criança... Oi. Deixa eu só interromper, eu não sei se é aqui no meu telefone, mas a prova não abriu. A senhora clicou aí na... Eu não sei se das outras mamães a prova está aberta, porque a senhora está ali na prova, não é? Não abriu. Alguém não estão visualizando? Não abriu. Não abriu. Então, você... Licença aqui. Então, vamos lá, vou pedir meu assistente aqui para dar uma olhada. Professor Jean, a prova está aberta. É o seguinte, a tela da Nádia está sendo compartilhada, vai ter mais de uma tela da Nádia. Observe aí, se você estiver pelo celular, arrasta o celular para o lado assim, ó, que aí talvez apareça mais de uma cara da Nádia. Deixa eu ver aqui, peraí. 2 Nádias difíceis. Que aí talvez apareça um... Não, tá mostrando só a tela selecionada. Sem abrir. Eu vou tirar e vou entrar de novo para ver se vai dar certo aqui, então. Exatamente. Enquanto você está testando, deixa eu pedir como nós estamos gravando essa aula, vou pedir novamente, tem algumas mamães que estão com o microfone aberto e aí está dando um fundozinho, às vezes os nossos campeões aí falando um pouquinho. Agora abriu. Viu? Então fechou. Abriu. Então eu gostaria de pedir para fechar o microfone, todas, para a gente não ter essa microfonia e, consequentemente, a gente não ter esse probleminha aqui, né? Quer ver? Deixa eu falar aqui quem que está com o microfone aberto, só para a gente poder organizar. Aqui no telefone, aqui, Fernanda, tá? Desculpa se não é esse nome, tá? Porque aparece o nome aqui. A tia Lília desligou, muito bem. Aí agora todo mundo está desligado. Só a tia Lília ainda está ligada. Acho que ela mexeu lá, a tia Lília, ligou de novo. A moça ligou. Eu tinha que ser o tio Peter, né? O tio Peter ainda está ligado ainda. Peraí, estou desligando. Não é por nada, não. É só porque dá uma microfonia e às vezes pode uma ou outra atrapalhar, não entender o que está falando. Beleza, agora desligou. Tia Nádia, vai lá agora. Agora está perfeito. Pode começar de novo lá, porque ela estava falando e não estava aberta a prova. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, no momento da leitura da prova, a criança já consegue responder. Tem alguns momentos na sala de aula, inclusive, que quando a professora está lendo, a criança responde, aí ela fala, não responda, apenas marque. Então, vamos fazer dessa forma, tá?
a criança conseguiu responder no momento da sua leitura, você já pode falar. Então, marque aí onde você falou. Então, ajude a criança desta forma. Não dê a resposta, mas oriente na leitura que ela vai compreender e vai conseguir responder. Então, eu não vou ler a prova toda, porque essa aqui é uma prova modelo, né? Então, aqui nós temos 8 questões, que a prova foi do primeiro bimestre, que no mínimo de 8 questões. A próxima deverá conter 10 questões, certo? Então, fazendo leitura, respondendo com isso. Mas esse exemplo também vai acontecer na nossa live da semana que vem, que a professora Rebeca vai orientar como é que você vai dar a continuidade em casa. Certo? Então, tia Nádia, só para acalmar as mamães, essa informação que a tia Nádia passou é importantíssima. Então, na semana que vem, a tia Nádia vai passar ali os horários direitinho das provas. Na semana que vem, nós vamos ter uma live igual essa, que nós estamos fazendo aqui. A tia Nádia vai falar, por exemplo, você lembra de cabeça, tia Nádia, qual que é a primeira prova de segunda-feira? Ciências. Ciências. Então, na segunda-feira, nós vamos ter nossa primeira prova, que é Ciências. Vamos supor que a tia Nádia determinou que essa prova vai iniciar às 9 horas da manhã. Então, vocês vão perceber que quando eu mandar a semana das lives, quando for sexta-feira agora, próximo, eu vou mandar as lives da outra semana, que são as provas. Então, quando for às 9 horas, dando um exemplo, né? Não sei se é esse horário, é só um exemplo que eu estou dando. Então, às 9 horas de segunda-feira, vai abrir uma live. E vai estar eu, a tia Nádia, a tia Joyce, a tia Rebeca. Nós vamos abrir a prova e vamos ler a prova com todos vocês, ou o aluno direto, e a logística vocês podem definir. Então, a tia Nádia, a tia Rebeca, a tia Joyce vai acompanhar toda a prova. Então, a questão 1 é isso, a questão 2 é isso, a questão 3 é aquilo. Tem uma dúvida aqui, tem uma dúvida ali. E nós vamos gravar também essa live, porque caso tenha alguma dificuldade de fazer a prova naquele momento, pode fazer à tarde, pode fazer à noite, pode fazer no outro dia. Né? Por isso, nós vamos dar tempo para que vocês façam essa atividade, claro, pedindo sempre para que vocês, mamães, né, tenham a preocupação de estar orientando e, ao mesmo tempo, também verificando se o aluno, naquele momento ali, está tendo alguma dificuldade ou não. Né? Então, nós vamos ter essa preocupação. Então, a prova é bem tranquila. Nós não estamos preocupados, no primeiro momento, de fazer uma prova com tempo. Né? Vamos abrir a prova agora e daqui 2 horas tem que entregar. Não, é tranquilo, dentro do ritmo de vocês, dentro do ritmo que vocês estão tendo em casa e, consequentemente, com um prazo bem generoso para poder estar entregando essas atividades que vão acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós dividimos em várias matérias, vamos fazer bem tranquilo essa situação. Tá bom? Vai lá, tia Nádia. Então, vamos lá. E é isso, gente. Então, é algo bem tranquilo, tá? Tem um vídeo aqui que foi preparado com todo carinho pelo professor Felipe, tá? É o nosso coordenador geral. Eu vou passar para que vocês acompanhem como é o passo a passo de realizar essa atividade, quem não quiser vir buscar no colégio, quem quiser mandar por e-mail, desculpa, quem quiser imprimir, enfim, a metodologia que vai ser utilizada lá através do site, tá? Vamos abrir aqui mais uma vez. E, gente, se porventura a gente não retornar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse momento. Né? Então, esse vídeo tem 18 minutos, né, tia Nádia? Oi? Já dando uma travadinha aí. Tem 18 minutos o vídeo. Eu acredito que o tempo que nós temos, quando eu passar o vídeo, nós não vamos conseguir retornar para poder fazer as perguntas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir agora para as perguntas, né, caso vocês queiram fazer alguma dúvida que vocês tenham. E, no final, nós vamos mostrar para vocês aonde vão poder assistir o vídeo com calma, que é explicando como vocês vão ter acesso à prova, como que envia, como que busca, como que entrega, que é mais fácil. Podemos fazer isso então, tia Nádia? Podemos abrir para as perguntas? Podemos sim. Então, quem quiser fazer a primeira pergunta, nós estamos à disposição.
Basta abrir o microfone, né? Porque estão fechados. Se quiser fazer a primeira pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte, é um problema que eu venho enfrentando aqui. Eu não tenho impressora em casa, mas aqui embaixo tem um comércio onde eu consigo imprimir as tarefas. Porém, as aulas começam às 8 ou às 9 horas e esse local ainda não está aberto por causa do decreto. Então, eu estou tendo dificuldade de imprimir antes. E para eu deslocar até a escola, está difícil. Teria como fazer uma programação e colocar semanal essas atividades? Então, mamãe, desculpa, só eu procurei aqui, não vi, desculpa pelo nome. Se a senhora quiser falar o nome, o nome. Tá? Daniela, mãe do Kleber Henrique. Daniela, mãe do Kleber Henrique. Daniela, o seguinte, essa preocupação é um dos itens que também nos afeta aqui na escola, porque esse formato de aula à distância tem muitas coisas também que nós estamos aprendendo dentro do processo, até porque não era uma atividade que a escola dominava por conta dentro desse formato à distância, né? E eu tenho conversado isso com as professoras, não só do primeiro ano, mas de todas as séries da escola, para nós tentarmos fazer essa atividade o quanto antes deixar à disposição para os pais. Quem conseguiu primeiro foi a tia Nádia. A tia Nádia colocando as atividades antecipadas. A terceira série, segunda série. Então, a tia Nádia está tentando fazer esse processo. Se eu não me engano, a tia Nádia pode confirmar, né, para a gente agora aí, se o primeiro ano... Professor Jean. Travando. Já colocando essas atividades, né, com antecedência, já colocando, se eu não me engano, semana passada nós colocamos segunda, terça e quarta. Professor Jean. Mas como vai ser uma atividade um pouquinho diferente, nós vamos ter que liberar as provas diariamente, né? Então, nós não vamos liberar toda a prova na segunda-feira. Então, a prova de segunda-feira vai ser liberada na segunda, a de terça na terça e assim sucessivamente. Mas a professora vai ler a prova com todo mundo. Se porventura, vamos supor essa dificuldade que a dona Daniela colocou. Então, vamos imaginar que ela vai abrir a prova lá segunda-feira e não tem como imprimir essa prova, né? Aí, como que vai fazer? Então, acompanha a leitura da prova com a professora, verifica qual é a dificuldade, depois que passar esse momento da leitura da prova, pode ou imprimir, como a senhora falou que tem a possibilidade, ou vir buscar a prova na escola e aí pega a aulinha gravada e faz essa atividade num segundo momento, né? Então, a prova nós vamos liberar diariamente. Nós não vamos fazer igual os exercícios que nós já começamos a fazer dentro desse processo. Não é isso, tia Nádia? Isso, mas assim, o que foi disponibilizado com antecedência foi da educação infantil. Então, todos da educação infantil, não foi só de 3 dias, não, professor, foi da semana toda, já foi disponibilizado. Do fundamental é diferente, porque são atividades que ultrapassam até como é que eu vou dizer? Tem dificuldade. A metodologia da professora para preparar a atividade da semana toda. Porque quando é no regime presencial Exatamente. é diferente. O que acontece, mamães? Como é um momento novo, algumas professoras estão enfrentando alguma dificuldade, porque elas têm que fazer a preparação da aula, ela tem que fazer a preparação da atividade, ela tem que fazer a preparação do próprio vídeo, e algumas professoras realmente estão encontrando dificuldade de se organizar dentro desse processo. Na educação infantil, que algumas mamães também pediram essa sugestão, nós conseguimos resolver essa situação de tentar antecipar esses exercícios. No ensino fundamental 1, nós estamos tendo algumas dificuldades, mas nós vamos sim tentar fazer isso da melhor maneira possível para vocês. Tá bom?
Mais alguma pergunta? Sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Júlia, eu sou mãe da Rosa e eu quero falar a respeito do horário da aula, porque eu acho que acredito que eu falo pela maioria das mães do vespertino. E a gente deseja que a aula volte para o vespertino, porque a gente não está conseguindo. A gente que já tem a programação da tarde para as crianças, quando a aula ficou à tarde, as crianças mantiveram uma rotina melhor, porque é o horário delas estudarem, né? É o horário que a gente matriculou elas, é o horário delas. E assim, pensando pelas crianças, eu acho que todas nós mães estamos tendo dificuldade de manter uma rotina, né, como era antes da pandemia, né? E o fato da aula ser à tarde, eu vejo assim que é até bom para a saúde mental das crianças, né? Então eu quero saber se é possível. Eu sei que eu falo por algumas mães, porque eu já entrei em contato. Eu quero saber se é possível que as aulas das crianças do vespertino voltem à tarde. Então, mamãe, nós estamos, como eu disse anteriormente, nós estamos enfrentando algumas dificuldades, especificamente o primeiro ano, que no caso é a série de vocês. Nós temos a tia Rebeca, que nós não abrimos mão dela ser a nossa alfabetizadora oficial. Nós poderíamos, por exemplo, ter uma outra professora no período vespertino, que seria até mais fácil para a escola. Mas nós começamos desde o começo do ano, colocando a tia Rebeca para ser tanto a professora do primeiro ano pela manhã, como a professora da tarde. Ou seja, ela é a única professora que dobra esse processo. Claro que nós não imaginávamos que agora, no mês de março, abril, nós teríamos uma pandemia, onde nós teríamos que mudar completamente a nossa estruturação de aula e, consequentemente, gerando novidade também para a nossa professora, que é a tia Rebeca. E a tia Rebeca encontrou algumas dificuldades de fazer essas gravações em 2 períodos. Nós começamos a fazer uma semana, ela teve algumas dificuldades de temporalidade para poder fazer, como eu disse anteriormente, prepara a aula, faz a aula, não estão acostumadas a fazer essa aula de vídeo, né? Essa é a realidade, e, consequentemente, ponderou algumas dificuldades. Essa semana anterior, se eu não me engano, nós fizemos um teste para ver se a professora conseguia em um horário único, né? A gente fez essa situação e esperou a repercussão do processo. Caso seja uma situação que a maioria das mamães do vespertino tem esse posicionamento, eu posso verificar com a professora e verificar o retorno das atividades, como foi, se eu não me engano, há 2 semanas atrás. Professor eu vou Jean, conversar com a tia. foi devido a participação, a adesão dos alunos em um único turno foi maior. Né? Claro que a gente tem que olhar por todos os lados, né? As dificuldades, sim, mas a adesão é porque, às vezes, os alunos não entravam à tarde, né? Então, assim, já aconteceu de ter aula com 2 alunos. Então, assim, se bem que a turma são 5 à tarde, né? Então, acaba sendo quase 50%, se a gente olhar por esse lado. Mas muitos alunos da tarde estavam assistindo a aula pela manhã. Mas, enfim, vamos analisar isso daí, né? Sentar com a professora Rebeca, o professor Jean, para a gente... E verificar a possibilidade. Essa semana agora, nós já soltamos já as lives, né? Nesse período, mas sim, mamãe, nós vamos observar, como eu disse para vocês, nós estamos aqui para tentar fazer da melhor maneira possível. Às vezes, a gente não consegue, não é por falta de empenho, não é por falta de vontade, mas às vezes nós temos algumas dificuldades, né, administrativas e técnicas que nós tentamos avançar e trazer o melhor para vocês. Mas sim, mamãe, eu vou conversar pessoalmente com a tia Rebeca e depois com a tia Nádia para verificar essa possibilidade. Professor Jean, nosso tempo está esgotando, mas vamos lá. Se porventura não finalizarmos, só para eu orientar onde é que está o vídeo, tá, gente? No mesmo campo onde aparecem as atividades, no último ícone, vem as provas. Deixa eu pegar aqui. Compartilha a tela. Vou pegar aqui só um momentinho. Só lembrando que a tia Nádia está fazendo o compartilhamento da tela, lembrando, mamães, que o colégio está funcionando todos os dias. Eu estou aqui, a tia Nádia, todos os funcionários da escola, com exceção aos professores, nós estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E quando nós virarmos agora o mês, agora de junho, nós vamos estar trabalhando no horário normal, das 7 horas da manhã até 4 horas da tarde. Então, vocês podem vir, podem tirar as dúvidas, que nós estamos aqui à disposição. Pois não, tia Nádia? Vamos lá. No site principal,
né, no mesmo campo onde estão presentes as atividades extras, né, no regime especial de aulas não presenciais. Nós vamos entrar no Fundamental 1, primeiro ano, nas disciplinas, aí está lá, provas, e tem um tutorial com o professor Felipe orientando, né, o passo a passo de como realizar essa prova ou encaminhar para a gente, certo? Mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Pois não? Camila, mãe do Heitor. Pois não, Hoje, Camila. eu tinha até falado com a tia Rebeca a dificuldade, porque estava no horário das 9h30. Aí ela passou agora sem avisar para a gente para 9 horas. E eu tenho dificuldade, eu até mudei o Heitor de horário, porque eu tenho dificuldade de acordar ele cedo. Hoje, para acordar ele, eu tive que dar uma chinelada, porque ele não levantava. Então, assim, eu acho uma judiação, porque aí ele não assiste a primeira aula, ele fica revoltado, entendeu? Então, eu queria passar o horário para tarde. E também questão das tarefinhas. Eu tenho 2 meninos adolescentes em casa. E os 2 estudam no colégio militar. E o deles é só para imprimir em casa. Eu queria ver se no horário que vocês colocam das aulas, no sábado, a já disponibilizar as tarefas. Aí já pegava e fazia as tarefas da semana. Sim, mamãe. Todas as tarefas de todas as séries, vocês podem vir buscar aqui na escola, tá? Se vocês quiserem ligar antes para poder nós já imprimirmos a tarefinha para às vezes vocês chegarem aqui e não ficar aguardando a impressão, a senhora pode ligar no telefone da escola, nos nossos telefones que provavelmente aí vocês já têm, né? Quem não tiver meu telefone, pode anotar meu telefone aí, 992932046, né? Pode anotar o telefone e falar diretamente comigo, eu estou à disposição de vocês. E essa questão de mudança de horário também não é para ser feito, né? Então, o horário que passou é para ser definido aquele horário. Então, eu vou verificar com a tia Rebeca se ocorreu essa mudança de horário, senão eu vou chamar a atenção dela e falar que não pode mudar o horário. Quem pode mudar o horário é só a direção e até sexta-feira. É a tia Rebeca que está falando. Oi. É o seguinte, a questão do horário é porque as aulas estavam acontecendo de meia e meia hora. Eu estava tendo problemas para subir os vídeos, tanto é que alguns vídeos não foram postados, porque os vídeos não sobem para poder serem postados com um espaço curto de tempo. Ele dá erro. Ele fica mais interrompido. Então, foi colocado de hora em hora justamente por isso. Visto que o horário de inglês, por exemplo, é às 8 horas da manhã. Então, eu fiz das 8, aí eu pus a próxima aula às 9, depois às 10, depois às 11. Por isso Sim, depois nós vamos verificar isso, tia Rebeca, porque o tempo está acabando também. Vamos verificar depois a situação. Se tiver que fazer alguma correção no horário, a gente faz, tá bom? Tem alguma outra mamãe? Outra mamãe quer fazer uma pergunta? Eu. Juliana, mãe da Lívia. Assim, eu acho importante, às vezes, para as mães, que antes de tomar a decisão de um horário, combinar, às vezes, com as mães, a disponibilidade, que eu acho que ficaria mais fácil. Quem tem disponibilidade de manhã, à tarde, ou de ficar, porque a gente tem que acompanhar os filhos, não dá para deixar eles sozinhos assistindo aula. Então, eu acho que seria legal acompanhar. Vocês estão de acordo com o horário? Vocês podem? Vocês têm disponibilidade? Eu acho que isso ajudaria a gente, porque às vezes pega a gente desprevenido. Então, assim, conversar com a gente, quando é postada as lives lá no sábado, ou então, assim, é muito importante essa live que a gente fez com os pais, para ver se todo mundo está satisfeito, para ver se está, porque eu acho que gera menos atrito. Se a gente tiver uma oportunidade de conversar, de expor a disponibilidade que a gente também tem. Porque isso está difícil para todos, né? É novidade para todo mundo, para todos os pais também. Uhum. Então, mamãe, o que acontece? Nós estamos fazendo as lives dentro do horário do aluno, né? Com exceção dessa situação aí, semana passada, que nós trouxemos as lives da tarde para amanhã, no caso especificamente do primeiro ano, né? Porque nós temos a tia Rebeca fazendo a aula tanto de manhã como à tarde.
Então, nós passamos para fazer um teste devido a essa questão da quantidade de alunos do vespertino estarem assistindo as aulas de manhã, né? Mas o horário da manhã é das 7 horas da manhã até meio-dia. Então, esse horário é o horário que as lives vão acontecer, no caso das nossas séries, né? Então, a gente tem essa situação e eu estou pedindo para as professoras ainda colocar um pouquinho mais tarde, devido à situação que a criança, às vezes, de manhã, quando acorda para vir para a escola, é uma situação, mas em casa, sabe que não tem que sair de casa e demora um pouquinho mais para acordar. Isso que eu pedi para ser um pouquinho mais tarde, mas nós também estamos verificando essa situação para atender todas vocês da melhor maneira possível, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vamos analisar com carinho o pedido de cada uma, porque nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, né? E não é para ninguém ficar apontando para ninguém. Então, a gente quer trabalhar da melhor forma possível, tá? Orientando todos, ajudando todo mundo, né? Tanto o lado do professor quanto o lado da família, tá? Então, a gente entende as necessidades de cada um. Então, mais uma vez, obrigada. E essa reunião vai ficar gravada lá no site também. Então, quando vocês precisarem tirar alguma dúvida ou aqueles que não puderam participar, vocês podem compartilhar, informando que tem essas orientações no site do colégio, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela participação. Até a próxima. Muito obrigado a todas e caso vocês tenham alguma dúvida ou se porventura as nossas respostas aqui não foram da maneira que vocês gostariam que nós respondêssemos devido ao tempo que nós temos da reunião, nós temos outra reunião agora em outras séries. Nós estamos aqui à disposição de vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse período agora de pandemia, das 10 até às 15 horas, no mês de junho. Lembrando que, se não houver nenhum comunicado novo do governador, as nossas aulas voltam dia 1º de junho. Né? Então, sei, nós estamos aguardando para ver se vai ter, parece que vai ter essa semana vai ter um novo decreto, se vai permitir o nosso retorno ou não. Mas, a princípio, nós vamos continuar trabalhando aqui e, se tiver continuidade desse processo de aula à distância, nós estamos aqui à disposição de vocês das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Tá bom? Tenham um bom dia, muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigada a você.